Olá pessoal, tudo bem? Tem duas verdades nesse vídeo. A primeira é que o fim do ano está chegando e está todo mundo se arrastando, ou seja, eu acredito que nenhum de vocês está aguentando mais estudar para a prova, se matar, se tem muito ânimo para poder estar se matando. Outra verdade é que eu acho que nos últimos 6 dias de folga que vocês tiveram, vocês sequer lembraram de mim, no máximo lembraram que vão ter uma prova amanhã. Bom, levando isso em consideração, eu preparei um vídeo de um resumo do que vai, com exemplos do que vai cair na prova, tá bom? Então lá vai. Coisa importante, hoje é feriado, eu também estou descansando, estou com a família e eu preparei um tempo para poder fazer que vocês tirem 10 na prova, né? Mas não me cobrem por gaguejar, por ter dificuldade de falar algumas coisas que eu não me preparei para poder estar apresentando esse assunto para vocês, ok? Então vamos lá. Então essa primeira revisão, acho que a primeira coisa mais importante, vocês fizeram o projeto FECART. Isso é a coisa mais importante que aconteceu no trimestre para vocês. No projeto estava missão, visão, valores, o público-alvo, o investimento que foi feito, os custos fixos e variáveis, as perdas e os desperdícios para poder fazer os hambúrgueres, as despesas fixas e as variáveis, as receitas, as vendas, os impostos, ok? Isso, na verdade, é o que tinha no trabalho de vocês. Metade da prova é o trabalho de vocês, então leiam o trabalho de vocês e vejam também qual o retorno do investimento. Ok? Isso é muito importante. Então, assim, todo mundo vai ter que saber na ponta da língua amanhã e saber escrever o trabalho FECART, que é metade da prova de vocês. Não sei se é metade, mas é uma parte importante da prova de vocês. Mas eu diria que é o trabalho de melhor qualidade feito por vocês em todos os exercícios que foram feitos, ok? Investir ou não numa empresa? Eu vou falar assim, missão, visão e valores. Isso é a coisa mais importante. Você, quando fala que vai investir em alguma coisa, a primeira coisa que você tem que pensar é missão, visão e valores. Mas o que é isso? Eu posso dar como exemplo, por exemplo, a Danone. A Danone tem uma visão de ser uma empresa classificada como B Corp até 2030. Ou seja, B Corp é uma empresa no qual ela vai reaproveitar, ela não vai dar nenhum impacto na natureza. Tudo que ela produzir, ela vai de alguma forma compensar. Então, isso é uma visão de um mundo melhor que a Danone tem. Então, qual é a visão da FECART? Missão, o que é uma missão, por exemplo, da Danone? É levar a saúde ao maior número de pessoas possíveis, com base em dois objetivos. Um é econômico e o outro é social. Ou seja, a relação com o seu entorno, que tem a ver com o B Corp da visão anteriormente citada, quer dizer. E os valores que eles chamam de HOPE, valores é valor ético, moral. Então eles têm o H de humanista, que é respeito pelos outros, openness, que significa abertura, que é agilidade, curiosidade, diálogo, P de proximidade, que é acessibilidade, autenticidade, empatia, entusiasmo, quer dizer, ousadia, paixão. Então a missão, visão e valores é a primeira coisa que vocês têm que saber para falar assim, eu tenho a ver com esse negócio, eu entro. A segunda coisa que você, para falar assim, eu entro ou não no negócio, se vai ter retorno, se não vai ter retorno. Ok? Quanto eu vou ganhar de dinheiro com isso? É melhor aplicar o dinheiro ou deixar o dinheiro meu aplicado no mercado financeiro? Ok? Depois entra os demais casos que a gente viu até agora. E outra coisa, a remuneração do capital. Ela vai ser feita via Prolabore, vocês vão trabalhar na empresa, vai ser dividendos ou vai ser os dois? Vocês vão ter dividendos por ser dono do capital e também vão trabalhar. Então, investir numa empresa tem a ver com isso. Ok? Isso é ponta da linha, tem que entender, tem que estar no trabalho, tem que estar na prova, vai ter que saber explicar e vai ter que dar exemplos, ok? Vamos lá, investimentos. Não vou falar o que é investimentos, vocês lêem e vocês decorem isso, mas aqui tem alguns exemplos. Investimento é tudo aquilo que você coloca para poder fazer seu negócio crescer, ok? Então aqui eu posso dizer que eu posso estar investindo em pessoas, em tecnologia, em gente, em internet, em suporte às nuvens, em desenvolvimento organizacional, desenvolvimento tecnológico, maquinário, prédios, indústria, sabe, caminhões, ônibus, carro, tudo aquilo que vocês vão precisar colocar, isso é um investimento, tá? Além do investimento humano. Então, só que assim, vocês vão ter que explicar, leiam o que é o texto lá, que aqui eu tenho que decorar, não tem jeito. Custos.
Também custo é tudo aquilo que está diretamente ligado ao produto, aquilo que você vai vender, assim, o que eu gastei para produzir alguma coisa, que serviço que eu usei de mão de obra para vender um serviço, o que eu usei de mão de obra para poder comercializar, ou gastei a mais para poder comercializar alguma coisa. Também está aqui, eu coloquei aqui custo direto, tá? Tem direto, tem direto. Mas, por exemplo, para você fazer uma casa, como está aqui o pedreiro construindo, você tem um monte de material de construção do lado esquerdo, aí você vai ter que ter um monte de ferramentas, isso aqui, ele vai ter que ter mão de obra para construir. Isso são custos diretos, ou seja, para você poder ter uma casa, vender uma casa, você vai ter que ter uma série de custos. Então, custo é tudo aquilo que está diretamente relacionado à casa, no caso desse exemplo, tá? Despesas, né? Despesas, também vocês leem e entendam, mas assim, antes de ler, veja esse exemplo. Despesa é tudo aquilo que se dá para controlar, tá? Ou seja, escritório de vendas. Por exemplo, você tem aluguel, você tem água, você tem energia, você tem telefone, você tem internet, você tem história de contabilidade, você tem seguro. Ou seja, se você passar a vender menos, você pode cortar o escritório de vendas. Então dá para você administrar essas despesas. E já o custo não, o custo está relacionado ao produto. E aqui não está relacionado ao produto. Tá? Então você tem pessoal administrativo, pessoal de apoio ao negócio, salários, encargos trabalhistas, seguro, saúde, vale transporte, vale alimentação, despesas de viagem e prolabore, quer dizer, como é que vai ser, se vai trabalhar na empresa, se vai ter remunerado ou não, ok? Tendo isso, você entendeu o que é despesa. Bom, pessoal, você tem despesas fixas e despesas variáveis, você tem custos fixos e custos variáveis. Custos fixos são aqueles que você produzir 0 peças, você vai ter que pagar de todo jeito, e custo variável, quanto mais você produz, mais você vai gastar. E despesa fixa é aquela que você tem que pagar, não tem jeito, vendendo ou não. Você fala salário do pessoal, você vai ter que pagar o pronto. E variável é aquele que você tem controle, por exemplo, você pode reduzir viagem, você pode reduzir esse tipo de coisa, ok? Gastos e desperdícios. Acho que isso vocês têm que ler, têm que decorar. Mas vamos entender antes de ler. O que é um desperdício? Desperdício, por exemplo, o que é uma perda, por exemplo, né? Perda, uma fabricação de imóveis, tá vendo que o cara está raspando lá? Ele tem um monte de perda de tequinho de madeira, de serra, isso, aquilo, sabe, de lasca de madeira, de canto, coisa que não aproveita. Isso são perdas do processo industrial. Se você pegar essa bambona feita de azul aí, você vai ver que no fundo dela, ele tem aqui, na verdade, o que? Tem uma sobra de plástico. O cara cortou essa sobra de plástico, isso é uma perda do processo. É claro que você pode, no caso do plástico, reutilizar. Ok? No caso de fabricação de roupa, você pega um monte de tecido e faz um recorte e vai sobrar algum pedacinho ali que você não vai conseguir usar em coisa nenhuma. Então, isso também é perda. Ok? Então, a perda pode ser na produção, pode ser em espera, pode ser em inventário, pode ser em movimentação, pode ser defeito, que também é uma perda, em processamento ou então em transporte. Ok? Isso são exemplos de perdas. Ok? Desperdício. Desperdício é aquilo que vai para a lata do lixo. Entendeu? Que você está jogando fora. É uma torneira aberta. Ou seja, você tem um restaurante industrial, você não controla o quanto os seus empregados comem, todo mundo vai lá, enche o prato e joga metade no lixo. Aquilo ali é um desperdício de comida que está tendo. Então, isso é desperdício. Você fala desperdício da empresa, é água vazando, por exemplo, é um desperdício das empresas. No processo de construção civil, o pessoal está fazendo o prédio, olha quanto entulho que sobra, são coisas não aproveitadas, que é um desperdício de obra. Você fala à noite, um monte de prédio, de lâmpada, tudo acesa, isso é um desperdício de energia elétrica que as empresas têm desnecessariamente. E aqui tem um quadrinho que fala desperdício de maneira geral em transporte, né, em superprocessamento, você pode ter um desperdício de estoque, em movimentação de carga, em defeitos. Esses são os tipos de desperdícios mais usuais. Você tem mão de obra demais, você tem uma superprodução que não consegue vender. Então, esses são os problemas todos que você pode ter em termos de desperdício. A última coisa que cai, na verdade, é a parte de retorno de investimento, certo? Né? Que a gente chama de ROI, Return on Investments. Return on Investments. Então, aqui tem um exemplo, tem um monte de exemplo que foi dado para vocês. Se vocês investirem 20 mil e depois de um tempo vocês pegarem 35 mil, se vocês tiveram uma taxa de... Vocês tiveram um
um ganho de 15 mil. Se você pegar o 15 mil, dividir aqui, você vai contar 0,75, 75%. É só seguir essa formulazinha aqui. Então, é o ganho obtido menos o investimento dividido pelo investimento inicial. Ok? Então, não tem o que errar esse tipo de coisa. Então, é o ganho total obtido menos o investimento inicial dividido pelo investimento inicial. Ok? Isso vocês matam. Importante, eu falei aqui da XP, mostrei o vídeo da XP, não economize em palavras. Em todos os exercícios vai pedir uns 5, 6 exemplos. Então pense em 5, 6 exemplos para cada tipo de coisa. Ok, pessoal? Acho que é só isso. Um beijão para vocês, até amanhã. Boa prova, ok? Espero 10 de todo mundo. Um abração, tchau, tchau.